Alô a todos, bem-vindos a mais uma excitante minissérie de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Finalmente, atendendo a inúmeros pedidos e sugestões, nós vamos ver hoje como criar esta vinheta que serve como abertura para os nossos tutoriais. Eu vou soltar a prévia aqui, apesar de vocês já conhecerem. E o nome deste efeito é chamado Transição Vortex, como nomeado pelo seu autor original, que é o Aaron Rabinovitz. E antes de dar início, eu gostaria de dar dois alertas aqui. O primeiro deles é que este é um tutorial que eu considero bem avançado. A gente vai entrar a fundo nas entranhas do Trapcode Form. E o segundo é que, justamente por isso, é um tutorial que vai exigir muito processamento. Então eu não sei até que ponto que as pessoas que têm computador menos potente vão conseguir chegar, porque a gente vai usar duas instâncias do Trapcode Form simultâneas. Se você notar aí na vinheta, você vê uma que gera tipo faíscas fininhas e o outro que gera umas linhas. Então é muito dado para ser renderizado em tempo real. E eu não sei, fica a critério de vocês aí tentar ou não as pessoas que têm computadores mais fracos. Na verdade, eu vou mostrar meu sistema aqui. Eu estou utilizando um Intel Core 2 Quad 6600 a 2.4 GHz com 4 GB de RAM. E mesmo assim, quando chegar mais ou menos na metade do tutorial, você vai ver como que a coisa vai ficar. Bom, vamos deixar de história, vamos dar início aqui. E vamos criar a nossa primeira composição, que eu vou nomear de texto, simplesmente. Resolução 640 por 360, que a gente vem utilizando. 30 frames por segundo, duração de 8 segundos, ok. O primeiro passo, criação do texto para o logotipo. Eu vou pressionar a ferramenta de texto, vou ligar a área de segurança para efeitos de centralização. Vou clicar aqui no meio da composição e vou digitar o texto desejado. No meu caso, VFX, Produções. Com a ferramenta de seleção agora eu centralizo o texto. Só vou fazer um comentário aqui que eu estou utilizando uma fonte chamada Review BT, que é uma fonte mais encorpada, como você pode ver. Deixa eu fechar aqui para aumentar o zoom. Então você pode usar qualquer outra fonte, desde que ela seja mais encorpada, para que o efeito possa se sobressair quando a gente aplicar o Trapcode Form. Então a gente pode desligar aqui a área de segurança e mover adiante, criando agora os estilos de layer. Então eu vou dar um clique com o botão direito no layer e vou em Layer Styles. A primeira coisa é Bevel and Emboss. A única coisa a alterar aqui é o size. De 5 nós vamos passar para 3 para fazer um relevo menor. Movemos adiante aqui, vamos clicar de novo, chamar Layer Styles e aplicar agora Gradient Overlay. Vamos alterar aqui o Edit Gradient. Eu vou clicar aqui na cor branca e vou colocar um cinza mais escuro. E onde tem o preto, eu vou colocar um cinza mais claro. Eu estou usando cinza e não branco para que a gente possa dar um contraste para ver aqui o topo, né, do relevo. Essa cor aqui eu posso escurecer um pouquinho e eu também vou trazer aqui mais para dentro para aumentar o contraste dentro do logotipo. Aqui tá bom. Então a texturização aí está pronta. Podemos fechar. Agora nós vamos passar a criação dos efeitos de transição, mas antes disso, como eu tenho estilos de layer aplicado aqui, eu preciso de pré-compor esse layer para não ter problema com as transições. Então, com o layer ainda selecionado, eu vou dar o atalho de teclado Ctrl Shift C para pré-compor o texto, certificando que eu movo todos os atributos para a composição e dou OK. Agora sim a gente pode aplicar os efeitos de transição. Então, com o layer ainda selecionado, nós vamos em Efeito, Transition, Linear Wipe.
Primeira coisa é alterar o ângulo, que está em 90, nós vamos botar o sinal de menos para fazer um ângulo negativo, ou seja, o efeito vai acontecer da esquerda para a direita. Eu vou levar minha agulha para 15 frames aqui, e eu controlo isso através do marcador aqui, eu sei onde eu estou, e vou colocar a transição aqui em 100% e marcar um keyframe nessa posição. Posso até pressionar U se eu quiser ver meu keyframe, e vou levar a agulha exatamente para a marca de 6 segundos, onde eu volto aqui para 0. Então isso me dá este efeito, mas a gente está vendo que a borda da transição está muito brusca. Nós vamos botar 20 pixels de feather aqui, e agora a gente tem uma transição interessante. Esse layer de texto vai ser utilizado como auxiliar para fazer o sistema de partículas. E agora nós vamos criar uma outra composição que também vai servir para a criação do efeito dentro do form. Então nós vamos agora em Composition, New Composition. Essa composição eu vou chamar de Luma Matte. Esse termo Luma Matte, ele é utilizado dentro do After Effects, para quem não sabe, para controle de parâmetros de efeitos através da luminosidade. Se você ainda não tem familiaridade com esse conceito, tenha paciência que você já vai entender ao longo deste tutorial. Então, os mesmos parâmetros aqui da outra composição, eu dou OK, e eu vou criar um novo sólido de cor branca, o nome não importa, e vou aplicar o efeito Linear Wipe. Só que dessa vez nós vamos utilizar outros parâmetros, muito embora a transição de uma composição vai estar completamente sincronizada com a outra temporalmente. Então nós vamos manter aqui nesse caso o Wipe Angle de 90. Vamos botar então a agulha na mesma posição, que é 15 frames, a gente vê aqui, e eu vou marcar um keyframe em Transition Completion em 0. Você vê que na outra composição a gente fez de 100 para 0, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer de 0 para 100. Então eu vou pressionar U para ver meus keyframes aqui, vou levar a agulha exatamente para 6 segundos, como fizemos na outra, tá aqui 6 segundos certinho, e levo o Transition Complete para 100. Nesse caso nós vamos botar o feather maior ainda, vou colocar 100 pixels, me dando este efeito aqui. Muito bem, então essa composição está pronta e ela vai ser utilizada como layer auxiliar dentro do form. Podemos agora criar então a nossa composição principal. Eu vou em Composition, New Composition, vou nomear para principal, os parâmetros aqui os mesmos, duração de 8 segundos, OK. Agora a gente volta no painel de projeto e eu vou arrastar as duas composições que a gente criou para dentro dessa composição. Então trago texto, trago o Luma Matte. Se eu quiser ver o que está acontecendo aqui, eu vejo as duas em sincronia. Você vê que o efeito ocorre no mesmo ponto, como desejado. E agora nós vamos criar um novo sólido. Posso deixar a cor branca mesmo, que eu vou nomear de Form. E vou dar OK. Nesse ponto eu posso desligar a visibilidade das duas composições aqui, pois elas servirão apenas como efeitos auxiliares dentro do Form. Então, com ele selecionado, eu vou em Efeito, Trap Code, Form. E a gente tem aqui o Form na sua configuração original. E a gente tem agora muita alteração para fazer dentro do Form, mas nós vamos deixar isso para o próximo segmento, porque o nosso tempo já está estourado, e eu vejo vocês no próximo tutorial. Um abraço a todos.